Oscar Vicente Martins Duarte. Oscar Duarte, o grande profissional e líder. Oscar Vicente Martins Duarte, ou simplesmente Oscar, nascido no dia 5 de dezembro de 1950 na cidade da Praia, destacou-se logo no futebol não federado pelo Santos da Chá de Santo Antônio e Portugal do Paiol. No futebol federado em Cabo Verde representou a Académica da Praia e a Académica do Mindelo antes de sair para Portugal. Com a Académica da Praia conquistou o Campeonato de Santiago em 1968. Em Portugal, estreou-se na época de 1969-70 no União Desportivo da Santa Maria, mas o seu percurso no futebol português começou a evidenciar-se inicialmente ao serviço do Covilhã na temporada 1975-76, disputando a segunda divisão de Portugal. O médio defesa central de qualidade, com grande poderio físico, capaz de povoar sozinho todo o meio-campo e que conciliava muito bem a técnica e a força, destacou-se na época seguinte, 1976-77. Assinou contrato com o Estoril Praia da primeira divisão de Portugal. Titularíssimo da equipa, realizando 30 jogos com 2 golos apontados, ajudou a Estoril Praia a garantir a manutenção na primeira divisão, objetivo fundamental, com um honroso 11º lugar na classificação, mas individualmente revelou-se também como um dos jogadores mais na manobra da equipa estorilista. Na época seguinte, Oscar Duarte permaneceu ao serviço de Estoril Praia, que repetiu a mesma classificação do ano anterior e, como tal, garantiu novamente a manutenção no escalão principal. Alinhou em 29 encontros e apontou 4 golos. O seu desempenho e o protagonismo que adquiria na equipa do Estoril Praia rendeu-lhe uma chamada à seleção de Portugal. Cumpriu na sua carreira uma internacionalização A ocorrida no dia 8 de março de 1978 na cidade de Paris, a quando de um desafio particular disputado entre Portugal e a França no Parque dos Príncipes. Entrou para o lugar do extremo Costa no decorrer do encontro que a França venceu por 2-0. Sporting e Porto lançaram-se na corrida à aquisição do jogador. Os portistas, com uma oferta melhor, levaram a melhor, apesar do jogador reconhecer ser sportinguista. Oscar ingressou assim no Porto, campeão de Portugal, treinado pelo mítico José Maria Pedroto. Apesar de não ter conseguido a titularidade absoluta, era quase sempre certo como suplente utilizado. Na forte equipa do Porto conseguiu o seu primeiro grande troféu de Portugal, o campeonato da primeira divisão na temporada 1978-79. Realizou 14 jogos no campeonato ao serviço do Porto, tendo apontado um golo num desafio frente ao Belenenses. No final da temporada 1978-79, rumou-se à Boa Vista com um contrato válido por 2 épocas, sendo considerado pelos achadrezados como a principal aquisição do clube para a época 1979-80. Com o Boa Vista realizou apenas 7 jogos na principal competição portuguesa e alcançou o 4º lugar. No entanto, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira como titular na final, uma vitória de 2-1 frente ao Porto. Em 1980 e 81 rescindiu amigavelmente o contrato com o Boa Vista e prosseguiu a sua carreira na Associação Académica de Coimbra. Participou em 17 jogos na primeira divisão e apontou um golo. Infelizmente, a Académica de Coimbra ficou no último lugar na tabela classificativa final da principal competição portuguesa e acabou por ser relegada à segunda divisão. A carreira de Oscar ao mais alto nível iria terminar no Algarve ao serviço do Farense. Ingressou nos Leões do Algarve na época de 1981-82 para disputar a zona sul da segunda divisão de Portugal, tendo ajudado o clube a subir novamente à primeira divisão. Participou no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de 1983-84 ao serviço do Farense. Foi a última presença de Oscar Duarte na principal competição portuguesa, já com 33 anos de idade, mas com condições de alinhar nas 30 partidas do Campeonato Português da Primeira Divisão e ter apontado um golo na prova.
Representou ainda em escalões inferiores Lusitano de Évora, Atlético e União de Santarém antes de pendurar as chuteiras. Confirmada a retirada dos 4 linhas, Oscar Duarte envergou-se pelo caminho de treinador. Em 1996 sagrou-se campeão regional e nacional com os Travadores. Um grande líder profissional, liderou a seleção de Cabo Verde durante quase 5 anos e foi responsável por o maior êxito futebolístico até ao presente da seleção A dos Tubarões Azuis, a conquistar a 10ª edição da Taça Amílcar Cabral, disputada no ano 2000 na cidade da Praia. É técnico agrícola e vive em Santiago, Cabo Verde.